Então diz, né, agora que a gente entendeu que os 6 dias da criação são, na verdade, essas 6 sefirot, o sétimo dia é uma Ruth, não é? Muito bem. Então, na verdade, a gente então entende agora, né? Na verdade, a gente tem que avançar. Cada uma dessas sefirot vai ter um dia na semana, a gente vai entender, e que a gente tem que avançar para chegar nesses níveis. Então, a voz da pomba, né? Então, a gente vai pegar aqui rapidinho uma pomba, só para botar ali, para a gente lembrar. Uma pomba não fala, não é? É natural isso, né? Se Deus quisesse que a gente lembrasse de uma pomba, etc., ele falava a voz do papagaio, né? Ficaria mais simples. Mas a pomba, a voz da pomba, ela é uma voz de uma ligação espiritual e não tem nada a ver com uma pomba realmente falando, não é? Nem com Deus, ele assumindo uma imagem. Não existe isso. A voz da pomba, ela significa... Aqui, vamos ver, essa aqui está mais bonita, olha. Tá? A gente não tem, podia ser uma pomba de outra cor, mas vamos botar essa aqui porque está tão bonita, né? Então a gente vai descobrir hoje, gente, o que é a voz da pomba dentro da Torá, né? Para a gente poder continuar e a gente poder entender toda essa construção da Torá. A gente tem construído alguns conceitos e acredito que vocês têm notado uma diferença muito grande dentro do que se entendia e dentro do que está se entendendo agora. Muito bem. Vamos a pomba aqui, a pombinha. Então, é a voz da pomba. Muito bem. Então, vamos lá. A pomba em si é a propriedade de Netza, de Zerampim. Vamos ver aqui. Então, a nossa pomba, ela significa exatamente essa sefirot aqui. Olha. Então, ela vai ser a representação dessa sefirot toda vez, por exemplo, que o Noa, ele enviou a pomba, e a pomba voltou, e ela, então, ela voltou e tinha um galinho no bico, e etc. Geralmente a gente leva essas histórias como literais, não é? Mas não é literal. Veja, a pomba é essa sefirote. Veja que coisa incrível. Nunca a gente podia imaginar isso, que a Torá era escrita assim, nesses códigos, está vendo? Então, toda vez que eu falo da pomba, eu estou falando da Sefirá Hod, está vendo? Então, essa é a voz da pomba. O que acontece aqui? Então, é a propriedade de Netza de Zerampim, e a voz da pomba representa a Sefirá Hod, como a gente está vendo aqui. Então, é a Sefirá Hod de Zerampim, o quinto dia da criação. Veja, além dela ser a pomba, ela também é o quinto dia da criação. E assim a gente vai avançando no entendimento. E como a Ruth recebe de Ersod, que recebe de Ot, que está unida a Netza, e tal percepção por parte de Malhut é mencionado como a voz da pomba. Veja. Então, eu tenho aqui essa comunicação, isso é interno, tá? Também é interno, é muito mais interno do que externo. Então, eu tenho que chegar nesse nível para entender realmente o que é a Torá. Olha, eu tenho essa ligação, e vai fazer essa ligação, veja, o Lamed está fazendo essa ligação, né? Está fazendo essa ligação, tá vendo? Dessa Sefirot com essa Sefirot. Então, esse é o caminho da pomba. Então, a voz da pomba é quando essas 3 Sefirotes são ligadas. Não tem nada que ver com voz, não tem nada que ver com isso, com aquilo, com a pomba que voou. Deus, ele não fala,
Deus não escuta e Deus não vê. Ele não está dentro do mundo criado. Tudo que Deus vai falar, tudo que você pode se manifestar, as aves, o vento, tudo isso pode ser a voz de Deus. Ele pode falar com você da maneira que ele quiser. Então, isso leva a gente a ver algumas coisas muito importantes dentro da Torá. Porque quando a gente traz Deus, por exemplo, Deus subiu no Monte Sinai. Deus estava no Monte Sinai. Deus estava em Macom. Deus não tem lugar que caiba a ele. Macom é, na verdade, um lugar que Deus criou para você poder ter um contato dentro dele, e isso tem que ser dentro da sua alma. Então, quando você vai lá no fundo, será que Deus está dentro da sua alma? Será que você tem ele como tudo realmente, além daquilo que você vê dentro da sua alma? Então, veja, a percepção de se ter Deus também é a criação de uma consciência inabalável criada por ele dentro de você. E assim também é dentro de todos os seres humanos. A forma que a pessoa vai usar para Deus estar nela, como ela vai usar, é que vai fazer toda a diferença. Então, veja, a gente então aprendeu que a voz da pomba vem de estar aqui, a pomba está em Ode, vai passar por Yesod e vai chegar a Malhut. A Malhut que estava desconectada porque você só desejava receber para si mesmo. Quando você começa a acoplar aqui, aí você vai fazer a circuncisão de Yesod, tirar o desejo de receber para si mesmo, tirar o ego. Por isso que Moshe era o homem mais humilde que tinha, não tinha ego. E aí eu compreendo que não tem nada que eu possa fazer. E tudo vem só de uma fonte, tudo vem de Hashem. Não existe outro Deus, não existe nada além dele. É só eu e ele. E que tudo que ele definir para mim é para o meu bem, ainda que pareça ser amargo. Porque ele é todo bom, ele é maravilhoso, ele é o único. Ele não tinha necessidade de criar e criou, ele não tem necessidade de alimentar e alimenta, enfim. Então, ele é o único bom, ele é o único santo. Quando ele fala que não há outro além dele, na nossa visão parece até um pouco arrogante, mas é o mínimo que ele pode falar dele. É o mínimo que ele pode se colocar dele. Então, ele fala numa humildade para que nós possamos entender. Porque se ele quisesse falar com propriedade isso, então nós escutaríamos, com certeza. Muito bem. Então, veja, a voz da pomba. Portanto, as palavras se ouve refere-se ao sexto dia, pois a voz da pomba, Malhut, só é ouvida com aquela ajuda do sexto dia. Então, veja. E Yesod de Zerampim. A gente só pode ouvir a voz com a ajuda de Yesod, que inclui ambos Netza e Yod. E aí, aqui nesse conceito, a gente já vai ter a ligação de outra Sefirá que vai ter que ser unificada para que a gente possa entender essas duas formas, não é? Essas duas formas de estar fazendo essa ligação. Ou seja, olha, então eu tenho de um lado a divindade, eu tenho a voz da pomba, mas eu também dependo de Netza, né? E aí eu tenho uma ligação com Yesod, eu fiz a circuncisão, estava desacoplado porque eu desejava receber para mim, a minha religião eram meus sonhos nesse mundo, aquilo que eu ia construir, tudo aquilo que eu ia obter, como eu ia me dar bem, um novo emprego, uma nova perspectiva, não. Tudo isso sai, e aí agora eu trabalho em prol do meu Criador, do meu Criador e do meu próximo, né? Então não importa como o próximo é, o que importa é como eu sou.
e como eu vou lidar com o outro, sempre por um amor maior, o mesmo amor de Hashem, e assim vai ser. Então, eles vão transferir a luz deste para Malhut, por isso disse que essa voz é ouvida em Malhut somente vindo de Esod, ou somente vindo no sexto dia. Então, a gente pega outra questão aqui, sobre essa questão do Shabat em dias. O Shabat, ele é quando você chega a esses níveis espirituais, que você começa a acoplar com o mundo espiritual, e você começa, então, a entender. O sexto dia, ele pode ser numa segunda-feira, pode ser numa quarta, pode ser num domingo, assim como qualquer festa pode ser no momento que a pessoa está passando por esse processo. A gente pode estar agora no mês de Tisherei, ou no mês de Tammuz, ou em qualquer mês, e a gente pode sair do Egito, pode sair do ego. Então, naquele momento, é a saída do Egito para aquela pessoa, é o momento dela descobrir. Só que isso não quer dizer que a gente vai deixar de aproveitar os momentos apontados na Torá, mas que em qualquer momento pode acontecer um êxodo para uma pessoa, pode acontecer o Yom Kippur, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje também, sobre a questão do Yom Kippur. Muito bem. A gente está avançando, não é? E daqui a pouco a gente começa com as festas. Estamos quase em 17 de Tammuz, falamos de 17 de Tammuz. Hoje vamos falar do templo também. Então vamos sem delongas aqui para a gente avançar. Muito bem. Então, como essas palavras ouve se refere ao sexto dia, a razão disso é que Malhut pode receber a luz somente das linhas do meio de Zerampim. Somente dessa luz do meio, não pode ser da direita nem da esquerda. Sempre a luz vai ser direcionada para o meio, e através dessa direção da luz para o meio, a gente vai ter essa ligação. Algumas vezes a gente tem algumas árvores que a gente vai ver por aí que vão ter mais dois braços. Essas árvores, elas não podem existir porque vocês vão ver algumas árvores assim, tá vendo? Elas não podem existir porque não existem mais letras hebraicas, tá? Então não tem como existir uma árvore com essas duas, essa ligação aqui e essa ligação direta aqui, tá vendo? A árvore ela tem que ser assim mesmo. Na própria Paraxá de Balaque a gente vai ver isso. Muito bem. Então, dentro desse conceito, ela recebe o grau chamado Nerahai, né? O que é Nerahai? Nerahai é a Kinetsa, Ode e Esode. É isso que se chama Nerahai. A gente viu isso em outra aula, mas vamos repetir aqui. Está representando essas três sefirot. Eu tenho o nome de Nerahai. Veja, e aí agora eu sei que a voz da pomba está aqui dentro, não tem mais como eu me perder nas leituras, que toda vez que eu vejo que tem a voz da pomba, eu sei que está falando dessas três sefirotes, mas que está falando principalmente da voz de Ode, tá vendo? Porque Netza passa a luz para Ode. Dentro disso, então, é o que nós chamamos de Ibur, um embrião. Quando a gente está falando da Torá, a gente tem que compreender que a Torá está falando de um embrião. Então, você está formando um embrião porque você está começando a estudar a Torá. Por isso que as festas elas demoram 9 meses para acontecer. Essa ideia é de que você está começando, não é? Por isso que a gente já está chegando no mês de Tisherei, e o mês de Tisherei fala da construção de um embrião, Adão. O Adão que você está construindo, ele é um sistema espiritual. Não tem nada a ver com a questão exatamente de você estar vendo isso dentro do seu aspecto físico. A Torá ela é um livro espiritual e, como tal,
ela deve ser entendida como um livro espiritual, um livro da alma, e não um livro do corpo. Por isso que é extremamente importante a gente estar sempre estudando a Torá de uma forma com a linguagem dos ramos, para que a gente não possa ter um caminho errado do que a Torá está realmente falando. A gente pode construir, né, uma coisa totalmente diferente. Olha. Então, veja, aqui é um embrião, e a gente sabe que é assim que a gente chega nesse mundo, né? De uma célula só, chamada espermatozoide, por isso que essa ideia, ou seja, você começa de um nível muito baixo. Então, de Tiferet de Zerampin, ela vai receber o grau, tá vendo esse embrião que está sendo formado, ela recebe o grau HGT. HGT, como aqui, ó, Nef Shirua, né? Perdão, Nef Shirod e Esod, então ela também vai depender do Nef, de que chamamos aqui de HGT. Que, na verdade, são as iniciais das três sefirotes aqui em cima. Rod, Nitsa. Na prática é muito fácil, né? Mas, na realidade, tem que ter muito amor e tem que, na verdade, o amor da gente é pouco, né? Para chegar a esse nível de amor de Hashem, por isso que o Davi, ele gritava de dor, né? Ele gritava, ele pedia a Hashem para que ele pudesse dar a ele esse sentimento, né? Muitas vezes a gente vê os servos de Hashem como pessoas muito duras, né? Então vamos lá. Então ele vai receber de HGT, né? Exatamente chamado de NK, né? E esse NK, essa questão de NK é quando recebe amamentação. Ou seja, várias vezes a gente vê lá, e Sara amamentou as crianças. E, né, as pessoas, elas receberam o leite da Sara. E muitas vezes a gente pensa, não é? É natural que a gente pense, né, que essa força toda está falando realmente que ela deu mamar crianças, etc. Mas não. Então, ela recebe o grau chamado HGT, né, de Tiferet, que vai chamar VAC ou Yanika. VAC é quando você fala dessas seis sefirotes. Então, vamos lá. Vamos devagarzinho para a gente compreender. Então, quando eu falo dessas seis sefirotes aqui, olha, eu estou falando, então, desse sistema exatamente chamado VAC. Quando eu falo Zat, a gente está falando das seis sefirotes, mas VAC eu estou falando dessas seis sefirotes aqui. Isso. Então, vamos lá. E, então, Zelo ou Katinut, que é um estado pequeno, né, ou de Daat de Zerampim, ele recebe um grau chamado HBD, né? Então, HBD, né, que é a luz de Neshama, que a gente chama de Rabad. Vamos entender isso, né? Linhas. A gente tem três linhas definidas nas árvores sefiróticas. Então, cada uma dessas linhas, olha, eu tenho uma linha, eu tenho a segunda linha, eu tenho três linhas, uma da esquerda, uma da direita, né? E meio. Esquerda, direita e meio. Essas são as três linhas. Muito bem. Dentro disso,
eu tenho o nome, né, do grau. Então, o primeiro grau das primeiras 3 linhas, eu vou ter aqui no primeiro nível. Então, aqui nesse primeiro nível, eu tenho a primeira linha, que é chamado Rabad. Vai ser mencionado como HBD. HBD. E aí eu tenho aqui, então, a sigla que a gente vê muito aí na internet, chamada Rabad. Tudo isso está dentro do ser humano também, de todo ser humano, independente de como ele seja. O que ele precisa é consertar tudo isso. E aí eu vou ter aqui, né, o segundo nível, e a gente já tem aqui o nome HGT, tá vendo? Exatamente dentro dessas 3 sefirotes aqui. Que a gente chama de Hagat. Nome, né? Isso é uma abreviação, quando a gente vai falar o nome mesmo, é Hagat. E aí o último nível aqui, ó, que a gente chama de Nerahai, que são essas outras 3 sefirotes. Eu tenho o Neri, tá vendo? Tenho o Neri. Muito bem. Dentro dessas configurações, então, vamos descer aqui um pouquinho e vamos ver algo, né, que a gente já viu, mas é bom sempre a gente lembrar para a gente não esquecer, porque a gente vai avançar um pouquinho mais. Essa aula a gente vai falar sobre isso, e na segunda aula a gente vai ler um pouco o Zohar, vai ler um pouco, porque tem muita coisa para a gente ler. Vamos ver. Eu tenho a primeira Sefirote, eu tenho a segunda Sefirote, né? Aqui, ó, 3 Sefirotes. Eu tenho, tem mais 3 Sefirotes abaixo. Acima, não é? Eu vou ter exatamente Hesed, Gevurah, e agora eu estou aqui com Da'at, tá vendo? Essa é uma Sefirah invisível e ela só surge com o tempo, ou seja, o entendimento. Tenho luz de Hassadim, luz de Rohimá, não é? E aqui eu tenho Da'at. Então eu tenho Rohimá, Binah, Da'at, eu tenho Hesed, Gevurah, Tiferet, eu tenho Netza, Od e Esod. Essas 3, e elas são divididas lá em cima como nós vimos, não é? Muito bem. Então diz a Torá o seguinte: façamos o homem, porque no futuro ele porá a ação antes de escutar. A visão diz a respeito da Sefirah Rohimá, a audição, né, a Sefirah Binah. Ação ou obra é uma propriedade de Malhut. Então, dentro da visão, a gente sabe que a gente está falando de Gálgata, Enaim, e Enaim está aqui, ó, visão. A gente nunca pode esquecer disso. Então, visão está aqui, tá aqui em Rohimá, e a audição vai estar aqui, ó, a orelha vai estar aqui, ó, exatamente em Biná. E aí é que vai sendo construído. Por isso nós faremos, né? Primeiro a gente não tem condições de estar lá em cima, então a gente faz, constrói, né? E assim a gente vai entendendo a questão do Criador. E a ação está aqui em Malhut. Então não é que aqui é o mundo da ação, não é que aqui porque aqui a gente vai fazer ação e etc. No nível da espiritual é que você consegue começar a construir a Torá. A Torá ela só é construída nesse mundo através dessa ação. Então, eu devo perceber e devo salientar muito seriamente que essa ação que está falando aqui é a ação de construir a Torá, não é nenhuma outra ação. Então, Rohimá e Mai Binah se viu abaixo de Malhut, não é? Então, esse passo onde ele se tornou semelhante a Malhut em suas propriedades.
que quer dizer? Que esses dois níveis aqui, ó, eles descem para esse nível aqui e ele se torna igual em propriedade, tirando todo esse sistema aqui do meio. Ou seja, ainda que a gente não possa alcançar aqueles níveis no nível menor, essas sefirotes descem e se tornam presas aqui em Malhut, porque a gente acaba, então, se ligando aos mundos espirituais. Por isso que muita gente começa a ter algumas visões, começa a ter percepções, começam a entender as coisas diferentes, não é? E por que ela vai fazendo isso? Porque ela está se ligando lá em cima, lá no Rabad, né? E está se ligando ao Gar e também em Morrim, né? Que é o cérebro maior. Ou seja, o seu cérebro ele não está mais ligado só à ação desse mundo, ele está ligado à construção de uma espiritualidade. Deus está falando para você, olha, esse mundo aqui é passageiro, você está investindo o seu tempo e tudo nas coisas erradas, invista na Torá, né? Faça da Torá algo sério na sua vida, porque ela, através do Zohar, que vai fazer com que você entenda essas questões, e aí você vai entender muita coisa que não se entendia antigamente. Então, vamos lá. Então, os olhos se referem a Sefirah Rohimá, o Aba de Malhut. Então, toda vez que eu falo pai, eu tenho aqui Aba, tá vendo? Então, Aba, perdão, gente. Aba aqui de Malhut, né? O pai de Malhut. Então, toda vez que se refere a Sefirah Rohimá, o Aba Malhut ascendeu ao nível dos olhos e se mantém no nível das pupilas, né? De Malhut. A gente sabe que existe um parça aqui, uma pupila, né? Que divide aqui Rohimá e Biná. E que aqui está falando, então, que essa parte menor, ela vai ascender, não é? Ela vai subir para cima, então ela ascende a Biná de modo a combinar suas propriedades egoístas de recepção com as propriedades altruístas de doação de Biná. Malhut ascendeu a Aba, Rohimá, e Ima se viu abaixo de Malhut, passo onde ele se tornou semelhante a Malhut em suas propriedades. Ou seja, se você se liga a Binar, né, que anteriormente estava de costas com Rohimá, porque enquanto eles estão de costas, é aquela questão que Deus separou, né, eles estavam costa a costa, Deus separou Adão e Rava. Ou seja, Adão é o desejo de doar, Rava é a vontade de receber, desejo de receber. Só que quando a gente está no nível aqui de Binar, já é bem alto. Todos os níveis são muito altos em referência a Malhut, né? Então, para vir daqui para cá, a gente tem uma árvore aqui dentro ainda, ela tem que parar de estar de costas. Ou seja, se você está aqui com desejo só de pensar em você, só de construir, só de... Você se coloca na frente de tudo, então você não está lá no nível de Hashem. Você está no nível mais baixo que pode ser. Quando o mundo espiritual percebe, vê que você está, então, construindo uma tela anti-egoísmo, isso quer dizer que o Eterno já está trabalhando. E aí você começa, então, a construir essa caminhada. Lá em cima já está sendo padronizado que você está sendo preparado para cumprir o seu tikkun. Independente de que você vai fazer, você vai estar inserido no grupo, você vai amar o grupo, você vai buscar amar, você vai buscar abrir mão. Isso é uma responsabilidade, ainda que esteja no grupo, de cada um com a sua força, cada um com a sua percepção, cada um com a sua consciência. Não precisa ninguém ficar como é que se diz, depressivo porque não está conseguindo, mas deve sempre falar com a Shem. Deve sempre implorar a Shem para que se torne igual a ele, para que você não seja recepção, você não seja 100% recepção. Então, quer dizer, foi preciso primeiro uma ação para você construir esse sistema, né? Então,
a gente sabe que quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre olho, ouvido e boca, né? Então, lá de cima do Gálgata, né, de onde está o pensamento, da testa, começa o pensamento espiritual. Lá de Rohimá, do mundo espiritual, tem a visão, o Biná, escuta, e aqui nós fazemos a ação para a construção da Torá, para Hashem. Nós não construímos uma religião para nós mesmos. Nós construímos algo para Hashem. Então você pergunta para Hashem, Hashem, eu estou te agradando? Eu fiz tudo o que eu podia, sem interesse nenhum para ti. Será que eu já consegui te pagar a vida que você me deu, os filhos, a casa, todo momento de vida? Será que eu te amo acima de todas as coisas e eu amo o meu próximo? Então, assim, você vai construindo através das suas rezas, através da sua conexão, amando, buscando cada vez mais isso se realize na sua vida. Então, quando você aprender essas coisas, então você vai entender o que é Kabbalah. O que é Kabbalah, que não tem nada a ver com fazer isso, ou você andar com algo pendurado no corpo, ou etc. Não, porque tudo vem de Hashem. A gente está no mundo da criação e tudo vem de Hashem para o nosso mundo. Toda a questão que você tem que se ligar com Hashem está ligada a ego vezes doação, recepção vezes doação. Quanto mais você se torna doação, você consegue mudar esses aspectos internos, são caminhos que você vai avançando. Só que cada grau que nós subimos, nós nos tornamos mais egoístas. Então, a tela, o teste, os egoísmos vão crescendo e a gente tem que saber administrar. A gente tem que saber como que a gente recebe, como a gente pode ajudar, como a gente está apto a ajudar a todas as pessoas. Porque nós temos um certo filtro cultural que nós colocamos sempre, eu posso ajudar aquela pessoa, aquela eu não posso. Eu posso ajudar aquele fulano de tal, aquele lá eu não posso. E não é assim. Deus ajuda a todos, e se Deus ajuda a todos, nós ajudamos a todos com certas regras em relação ao ser humano, não em relação aos seus dogmas religiosos. Não é nada disso. A gente ajuda o ser humano, ama o ser humano e também se protege do tipo de pensamento que ele tem. Então, essa uma questão que você tem que entender. Muito bem. Então, veja, quando você começa a construir isso, né, esses olhos vão se referir a Rohimá, que é o pai, que é Abba, Malhut ascendeu ao nível dos olhos e mantém no nível das pupilas. Malhut é chamada Nukva, e Malhut, que fica ao nível dos olhos, é chamada Nukva Enai. Ou seja, Malhut é chamada Nukva, ou seja, uma Nukva. E quando ela se eleva, quer dizer, ela se eleva e ela vai se chamar Nukva Enai. Por que Nukva Enai? Porque agora ela está sendo reparada pelos mundos espirituais. Antes ela nem fazia barulho lá nos mundos espirituais, então agora ela está sendo visualizada lá por cima. Veja, os olhinhos aqui do mundo espiritual, que não tem nada a ver, gente, pelo amor de Deus. Nada a ver com a gente fazer imagem, agora imaginar que tem um olho olhando para a gente, etc. Não tem imagem no mundo espiritual. Então é só a gente entender as linguagens do que está sendo falado. E então pupilas, né? Ou a gente vai ter aqui o NE, né? O NE, que é exatamente como se fala no Kivainai, é como a gente fala aqui desse sistema chamado Rohimá, tá vendo? Então ele se torna real, né? Ele se torna real aqui no nosso mundo. Ele vai fazer essa construção. E aí a gente tem aqui, então, essa ligação.